Hoje, se eu encontrasse com você por aí e perguntasse como é que tá a tua vida profissional, como é que tá o teu trabalho, como é que tá a tua carreira, o que você iria responder para mim? As coisas estão bem, maravilhosamente bem, você está sendo uma pessoa bem-sucedida, você está evoluindo, você faz aquilo que você gosta, você vê ânimo, criatividade, desenvolvimento naquilo que você faz, você cresce a cada dia, a tua produtividade está lá em cima, você está feliz com as pessoas que convivem com você no teu ambiente de trabalho, você tem uma equipe coesa, você é líder e já está bem satisfeita com aquela equipe que você desenvolveu, que você criou, ou não? Essa não é a sua realidade. Se eu perguntasse para você sobre a sua vida profissional e o seu trabalho, você iria dizer para mim: "Ah, Van, tô levando, né? O meu trabalho paga as minhas contas, eu tenho aí os meus boletos para pagar e eles sempre vencem. E o meu trabalho é isso, né? Eu faço aquilo que dá para fazer. Eu já tô há muito tempo fazendo isso que eu faço, eu já não tenho mais desafios. Tô esperando meu momento para me aposentar e é isso aí, né? O que a gente tem. Trabalho é isso aí, é a vida. Aqui no Brasil é assim mesmo, a gente não tem muita perspectiva de carreira. Será? Eu sou Vanessa Augusto. Se você está chegando aqui no canal agora, se inscreve, deixe seu like, conversa comigo nos comentários, traga a sua sugestão de tema, porque aqui a gente fala sobre vida profissional, carreira e emoções. O quanto esse nosso universo emocional hoje traz de dificuldades, ao mesmo tempo que traz entusiasmo, ao mesmo tempo que traz mudanças, e hoje, cada vez mais, com a oportunidade das neurociências fazerem o trabalho delas, a gente consegue investigar cada vez mais essa influência de mente e emoção. Essa gangorra de sentimentos que muitas vezes nos toma no dia a dia. Essa situação que às vezes faz a gente amar a nossa vida profissional e no próximo minuto a gente detesta, a gente odeia, a gente quer xingar todo mundo, a gente quer chutar todo mundo e talvez a gente nem saiba realmente o que a gente quer, porque a gente nunca se permitiu investigar sobre isso nem falar. Para muitas pessoas a vida profissional é diferente, acontece de forma diferente, a nossa decisão de carreira, os primeiros passos, a forma como a gente lida com o trabalho, a forma como a gente recepciona o trabalho na nossa vida e hoje, para a nossa querida geração Z, né? Essa geração que já nasceu mergulhada na tecnologia, mergulhada na inteligência artificial, também passa por muitos processos aí a serem desenvolvidos, a serem trabalhados, e ela cada vez mais ganha espaço no mercado, porque as gerações anteriores e até as gerações antes da minha, inclusive, né? Aquelas gerações mais antigas já estão perdendo o seu movimento, perdendo o seu fluxo de trabalho, mas a gente entra no processo também de entender a questão da longevidade. Hoje nós vivemos uma média aí de expectativa de vida, pelo menos aqui no Brasil, de 75 anos. E grande parte dessa população hoje, aos 75 anos, ainda permanece trabalhando de alguma forma, empreendendo, gerenciando atividades, gerenciando o mercado, se colocando aí no mercado digital também, por que não? Tem pessoas aí super lúcidas, super produtivas no auge, né, dessas idades mais avançadas, assim como não, assim como tem as pessoas também bastante debilitadas, tem as pessoas dependentes do INSS, né? Tem de tudo. Nosso universo hoje é globalizado literalmente porque temos de tudo quando a gente vai olhar esse aspecto profissional. E aí eu pergunto para você, quem é você na fila do pão quando a gente está falando de vida profissional e de carreira? Até que eu chegasse hoje do alto dos meus 48 anos e aqui pudesse falar para você e para milhares de pessoas sobre a minha trajetória profissional, foram muitos anos aí, né? Eu comecei a trabalhar aos 15 anos de idade e
de lá para cá desenvolvi muito autoconhecimento, estudo muito sobre o desenvolvimento humano, estudo muito sobre carreira, estudo muito mais ainda sobre inteligência emocional. E é sobre isso, né, que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Como é que você está trilhando a tua rota de trabalho, de sucesso profissional? Como é que você está hoje trilhando aí a tua jornada? Você tem mais perguntas do que respostas? Você tem aí mais dúvidas, mais anseios? A ansiedade, inclusive, ela é uma das tuas sócias aí no dia a dia? Me conta nos comentários, porque eu vou querer saber. Vou querer saber de que ponto você está partindo hoje quando você chega aqui nesse nosso vídeo no canal. Como é que você está trilhando aí os teus processos profissionais? Por que eu quero saber sobre isso? Porque as emoções, elas são fundamentais dentro desse processo, quer seja para o bem, quer seja para o mal. Porque elas são ferramentas aí que acabam ingressando na vida profissional sem que a gente se dê conta desse movimento, né? Apenas aquelas pessoas que fazem hoje parte de uma determinada elite, vamos dizer assim, que se coloca entre 10% da população da humanidade, resolve percorrer o caminho do autoconhecimento. E quando a pessoa resolve percorrer o caminho do autoconhecimento, ela abre diversas portas dentro desse próprio universo interior. E aí ela começa a entender as dinâmicas emocionais que funcionam dentro dela ou que não deixam ela funcionar, vamos dizer assim, né? Então é no caminho de autoconhecimento que a gente tem esse contato com essa nossa bagagem mais inconsciente e mais interna. E essa bagagem, ela traz informações importantes para o nosso processo profissional. Por quê? É dentro dessa nossa bagagem interna que a gente tem o ambiente que a gente cresceu, o ambiente que nos informa, o ambiente que a gente usa hoje como ferramenta de estímulo de conhecimento, as pessoas que convivem conosco, as expectativas ou as projeções dessa pessoa, a nossa jornada familiar, como é que as pessoas da nossa família trilharam os caminhos dela e como é que esses caminhos influenciam o nosso diretamente. Então a gente se pega dentro desse movimento de autoobservação e a gente vê que a jornada não é igual para todo mundo. A jornada não é a mesma para todo mundo. Não tem como a gente colocar uma caixinha padronizada do desenvolvimento profissional e você trilhar. E é por conta disso que a gente tem as diversas fases aí que a gente vive dentro do nosso próprio desenvolvimento profissional. Primeiro porque você às vezes se questiona sobre os seus talentos. Será que eu tenho talento para desenvolver a profissão X ou Y? Será que hoje eu tenho talento para ser um influencer? Uma pessoa aqui muito bem sucedida no YouTube? Será que a minha carreira vai ser desenvolvida no ambiente militar, no ambiente público de concurso? Ou será que eu vou passar muito boa parte da minha vida aí trabalhando no CLT, trabalhando para uma empresa, uma organização grandiosa? Hoje as startups aí dominam o cenário profissional? Ou se eu sou a pessoa mais indicada para empreender no meu próprio negócio e de repente criar a minha própria startup? Então, várias dessas dúvidas aí acometem a gente o tempo todo quando a gente está falando de trabalho, de carreira e de vida profissional. E em um determinado ponto desse movimento, a gente vai ter as dúvidas a respeito da famigerada transição de carreira. Será que eu sou muito nova para fazer transição de carreira? Será que eu sou muito velha para fazer transição de carreira? Será que eu devia empreender? Será que eu tenho perfil de empreendedora? Será que eu seria uma ótima empresária? Será que eu saberia vender muitas coisas ou não? Será que eu permaneço aqui no meu ambiente CLT seguro que todo mês deposita aquele salário bendito na minha conta que paga ali os meus boletos, né? Então é sempre permeado de muitas dúvidas aí o nosso cenário profissional. E todo esse movimento, toda essa minha expertise, todo esse meu know-how até aqui, fez com que eu conseguisse elaborar uma trilha para
essa trajetória, ao menos para que você, dentro do seu momento agora, dentro do seu período de vida, você conseguisse enxergar como é que você está desenvolvendo os teus potenciais profissionais. Então, pensando nisso, né, inspirada nisso, eu criei o programa chamado Rota do Sucesso, que é um programa de 8 semanas, onde você, de forma totalmente online, do conforto da sua casa, do conforto do seu home office, se você hoje tem uma vida nômade de qualquer lugar do mundo, você acessa aí o programa pelo teu computador, pelo teu smartphone, e você consegue fazer uma série de atividades e de dinâmicas aí que a gente colocou disponíveis para fazer algumas avaliações de como é que está o teu movimento, o teu processo profissional. Se você está realmente trilhando essa rota emocional de segurança para ser uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, ou se você está meio laica, meio ainda não sei qual é a minha vibe, por onde eu percorro esse caminho, não sei como é que eu começo, não sei nem se eu gostaria de ter uma trajetória profissional que fosse uma carreira, né, de cabo a rabo, a mesma carreira. Dá para você conseguir olhar mais de perto para isso dentro do programa ao longo dessas 8 semanas, tá? Então, baseada na minha experiência terapêutica de hoje, já ter atendido mais de 1.500 pessoas em sessão de terapia, de ter tido muitos depoimentos bem-sucedidos em relação a esses atendimentos, em relação a esse autodomínio emocional que a gente pode exercer e que pode nos tranquilizar de certa forma, porque hoje 68% dos brasileiros têm algum problema, alguma insegurança dentro do seu trabalho. Seja porque não sabe muito bem o que te espera, não sabe se a inteligência artificial vai dominar aquela carreira que a pessoa resolveu escolher trabalhar nesse momento, né? Então tem uma série de perguntas aí que pairam o teu emocional e para isso a gente criou esse programa de desenvolvimento pessoal e profissional, mais profundamente como uma ferramenta de autoconhecimento, para que você integre a tua vida profissional aquilo que exatamente faz sentido para você nesse momento. Aos teus passos, aos teus sonhos, aos teus objetivos, para que você alinhe as tuas emoções e essas emoções maravilhosas, elas não sejam as sabotadoras desse processo. Porque na grande maioria dos casos a gente desiste, para no meio do caminho, porque as emoções elas nos barram, elas nos enfrentam, elas nos confrontam e a gente aceita aquilo, aquela historinha, aquele movimento como uma verdade, né? A gente não questiona, a gente não investiga, a gente não se aprofunda e as emoções elas vão nos tomando de assalto, porque não tem um botãozinho que você vai lá e desliga. Agora eu não vou sentir as minhas emoções. Pá, emoções off. Não existe, né? Mesmo aquela pessoa que se diz hiper mega master racional, ela ainda assim sofre as influências emocionais o tempo todo. As emoções são estímulos aleatórios do nosso corpo a reações de situações ou de pessoas que nos acometem. Então não tem esse botãozinho off das emoções, mas você pode entender a tua própria dinâmica, entender o teu próprio processo emocional, dar um time ali naquele processo e fortalecer as tuas perspectivas, fortalecer os teus próprios talentos e as tuas habilidades, as características que te favorecem emocionalmente, para que você ultrapasse esse processo de auto-boicote, né? Que muita gente vê falar por aí, a autossabotagem, a síndrome do impostor, a procrastinação e entre outras situações, tá? Se você ficou interessado em participar do nosso programa Rota do Sucesso, clica no link abaixo, ele vai estar disponível aí na descrição para que você tenha aí nas tuas mãos, do lugar onde você estiver falando, da situação profissional que você estiver hoje, poder desenvolver da melhor e mais elevada maneira, de acordo com o que é o sucesso para você. Você vai até trazer esses questionamentos aí pessoais, para que você elabore a tua própria trajetória aí,
tá certo? Se você tá chegando agora no nosso canal, se inscreva, não esqueça de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo se você sabe de outras pessoas que precisam também participar do programa Rota do Sucesso. Coloca aí nos comentários se você já é inscrito do nosso canal, se você tem outras sugestões de temas. Um grande beijo para você e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!